consideram que essa é a verdadeira luz de Deus. O bichá realmente é realizado apenas para resolver problemas graves, ofensas civis ou criminais. E é um ritual voluntário, ninguém é obrigado. É voluntário no sentido de que tem que ter o consentimento por parte de quem o realiza. Então, normalmente o bichá é executado apenas para os casos em que não há testemunhas sobre um assunto em disputa. O réu, se for provado culpado, deve aceitar o veredito, e o autor não pode tomar qualquer outra medida contra o réu. As pressões sociais, e hierarquias podem, no entanto, forçar um consentimento. Tanto o réu como o queixante têm o direito de trazer 2 testemunhas para esse tribunal deles, esse tribunal fechado, para garantir que o processo seja feito de uma maneira adequada. No caso de o réu concordar com a cerimônia do bichá e posteriormente recusar-se a realizar esse ritual ou fugir, o réu é considerado culpado. O ritual é geralmente um assunto público, com ambas as partes chegando e todas assim chegando com um ar de que eu sou inocente. Costumam servir chá, as mulheres podem participar da ocasião desse tribunal, ao contrário de outras audiências judiciárias dos beduínos em que a mulher não entra. Ela entra. O procedimento é o seguinte, então vamos lá explicar para vocês. Quando um suspeito é acusado de homicídio, roubo ou qualquer outra acusação grave, após a acalorada afirmação da verdade da acusação por parte do acusador e negações violentas e repúdio em nome do acusado, pode ser mutuamente acordado que o caso será levado a bichá para decisão. Então aí vamos fazer esse pequeno tribunal privado entre eles, entre os beduínos. O acusador e o acusado devem primeiro concordar com uma terceira parte neutra. Tem que ter uma pessoa neutra observando o jogo, cujo dever é somente, então, observar o jogo limpo entre os dois. Os 3, então, vão para uma sala onde é realizado esse bichá. Seja na sua própria casa ou em algum lugar já estabelecido no deserto. Todo o processo sendo aberto a qualquer pessoa para assistir. É público, qualquer um pode entrar. E não havendo segredo ou encenação de qualquer tipo. O instrumento do ritual tipicamente é uma concha de metal chamada taça bilbecha. É aquecido e colocando-se a concha em chamas do lado oposto, sendo pressionado nas cinzas. A gasolina é frequentemente derramada no metal para aquecê-lo. Na ausência de uma concha, outros objetos de metal, como facas, colheres e varas, também são usados. E o uso de não metais, como pedras, também já foi documentado. Ambas as partes contam o seu lado da história. Durante um processo de aquecimento, enquanto eles estão contando a história, o Mubesha, que é o homem responsável, tipo o juiz, ele vai aquecendo aquela colher, interrompendo às vezes para esclarecimentos. O Mubesha também pode resumir os eventos. Quando o Mubesha decide que a concha está suficientemente quente, ambas as partes juram por Deus que a questão terminará com o ritual e o réu realiza o teste. O Mubesha então conta, às vezes fica com aquele masbarra na mão, fica contando aquelas contas, preocupado. Ele vai fazendo ali um tipo de oração. Possivelmente são as contas da oração, que é o que ele fica fazendo com aquele masbarra na mão. E após um lapso de tempo adequado, ele inspeciona a língua da pessoa que está realizando o ritual. Ele decide se a língua é queimada ou não, ou o grau da queimadura em alguns casos, e relata sua decisão à Assembleia. O réu então mostra sua língua às testemunhas para inspeção. O Mubesha, vamos falar um pouco sobre o Mubesha.
O direito de realizar a bichá, ou seja, ser o tipo juiz desse tribunal, é concedido apenas ao Mubesha. E esse direito é passado de pai para filho. O Mubesha ouve o relato da disputa antes de realizar a cerimônia e também é responsável por pressionar a colher de metal contra a língua da pessoa que está submetendo-se ao bichá. Existem apenas alguns praticantes do bichá na sociedade beduína. Um único Mubesha pode arbitrar várias tribos e grandes áreas geográficas, como o Mubesha de Abu Sultan, no Egito. Na península do Sinai, o bichá é amplamente ainda utilizado, sendo um antigo ritual transmitido por beduínos desde os tempos pré-islâmicos. A maioria dos estados árabes denunciaram o bichá. A prática está ficando rara, com mais e mais beduínos preferindo o tribunal normal para a decretação da justiça. Eles estão tentando evitar utilizar esse tipo de técnica porque pode falhar, não é? Na prática, mais de metade dos acusados que se propõem a lamber a colher perdem a coragem enquanto a colher está no fogo e confessam voluntariamente sua culpa sem empolar a língua. Outros 25% provavelmente empolam a língua e 25% são declarados inocentes. A eficácia do processo depende inteiramente da habilidade do Mubesha, porque ele é que vai ser o juiz. A explicação quase científica da provação é que o estresse faria com que a boca do mentiroso secasse, aumentando assim a possibilidade de queimadura. No entanto, o estresse da provação pode facilmente também causar os mesmos sintomas físicos em uma pessoa inocente. O resultado do bichá é final, não pode ser apelado, não é como no tribunal que você pode recorrer. O réu, se for provado culpado, deve aceitar o veredito e o autor não pode tomar qualquer outra medida contra o réu. Não existe nenhuma lei que criminalize o bichá no Egito, o que pode estar entre os motivos pelos quais ainda é praticado. O ritual foi oficialmente proibido na Jordânia em 1976. Na Arábia Saudita, o bichá foi fortemente condenado por estudiosos religiosos, como supersticiosos e anti-islâmicos. Alguns acham que isso é anti-islâmico, que isso não tem nada a ver com a religião, e então é um ato cultural deles. O Sheikh Mohammed Abdel Wahab conseguiu banir essa prática entre os membros da tribo Mutair, uma das maiores do país dos árabes da Península Arábica. Os réus nunca são forçados a se submeter ao ritual. Na verdade, começam-se com o réu declarando que veio de boa vontade e que concorda com o ritual como meio de julgamento. O Sheikh Fad al-Ayad, um dos mais proeminentes Mubesha da tribo de Ayad, é atualmente a única onde esse trabalho ainda existe. Eu espero que vocês agora vejam as imagens e vemo-nos nos comentários para eu tirar mais algumas dúvidas que vocês ainda possam vir a ter. Um grande beijo para todos vocês e até mais! E curso de língua árabe é com o Portal Árabe. Não se esqueçam de ver na descrição deste vídeo todas as informações.